Ô, doutor Bruno, tem uma expressão na nossa matéria, né, que está em otempo.com.br, que eu achei interessante na versão impressa, que é o socialmente saudável. Respeitando as nossas fases, nossos ciclos, e dependendo, né, do momento que você vive na sua vida, o que seria um ser humano socialmente saudável? Um ser humano socialmente saudável é um ser humano que ele se respeita e respeita o próximo, né? Aí a gente tem que pensar assim, né? Muitas vezes a pessoa tem aquela necessidade de ser aprovado e aí ela faz tudo para o outro, para ela ser aprovada, né? E não consegue se impor diante de uma determinada situação. Então, conexões saudáveis são conexões onde a gente tem um equilíbrio entre o dar e o receber. E aqui eu não estou falando de dar e receber necessariamente coisas materiais, né? Uma troca, literalmente, de afeto, onde você não é submisso totalmente, onde eventualmente você vai ceder, eventualmente o outro vai ceder, né? Seria o oposto desses relacionamentos abusivos que a gente vê por aí, né? É ter esse momento de conexão com as pessoas e com você mesmo de uma forma saudável, não patológica. E eu queria que você comentasse a longo prazo. Como que isso vai repercutir na vida da pessoa? Por exemplo, uma Marília Gabriela. Que não... Ela está com quantos anos? Ela deu essa entrevista, ela tem o quê? Vamos jogar Já tem um tempinho essa entrevista. Essa pergunta sobre regar e essa questão a longo prazo, eu acho que ela é muito importante, porque nós, assim... mas eu vejo, né, não sei vocês, mas com muita frequência pessoas idosas que se que se distanciaram de, né, familiares, não mantiveram amigos, não mantiveram. E sabe uma coisa que eu também acho muito interessante é o achar que é sempre o outro, a responsabilidade do outro. Isso é muito presente. Bom da relação, porque muito presente. Como eu já sou mais velha, a pessoa que tem que me procurar, a pessoa que tem que me ligar, a pessoa que tem que vir na minha casa. Plenamente. Então isso vai criando um vácuo, assim, uma lacuna, um buraco. E a pessoa fica só. Aí dentro daquela outra pergunta anterior que você me fez, né, a gente pode pensar, existe um traço de personalidade que chama amabilidade. O tanto que uma pessoa é amável, estaria numa ponta, e na outra ponta, o tanto que a pessoa é combativa. Uma pessoa altamente amável é uma pessoa que ela tem uma tendência a considerar mais a necessidade do outro do que a dela. Isso é uma definição neurocientífica. O traço de personalidade e amabilidade, ele governa o tanto que você considera você versus o tanto que você considera o outro. Então uma pessoa, e a gente costuma colocar isso numa escala de 0 a 100, só para você entender, né? Não existe uma pessoa totalmente amável e uma pessoa totalmente combativa, isso é um espectro. Mas, hipoteticamente, uma pessoa totalmente amável, ela tende a colocar só o lado do outro. Uma pessoa totalmente combativa, ela tende a olhar só o lado dela. A maioria das pessoas está ali no meio. Que é o melhor, né? Eu olho o seu, né? É o ideal, né? É o ideal. Normalmente uma pessoa muito combativa, quando casa, por exemplo, com uma pessoa muito amável, a gente começa a ver relacionamentos abusivos. E a assertividade, dentro daquela pergunta que você me fez anteriormente, é justamente isso. Um relacionamento saudável, onde a gente consegue equilibrar a minha necessidade com a sua necessidade, com a necessidade dela, e aí a gente tem esse relacionamento saudável. Então, assim, pessoas altamente combativas, elas têm uma tendência a ficarem mais sozinhas e muitas vezes terminam a vida sozinha mesmo, porque é aquela pessoa que critica todo mundo, que o mundo inteiro está errado e só ela está certa. E ela vai ficando sozinha, ela fala, tá vendo? Ninguém me procura mais, ninguém gosta de mim, mas na verdade ela mesma está cavando, alimentando a própria cova da solidão e tem uma dificuldade muito grande de enxergar que ela não está regando ali Você está diante de uma pessoa que só olha o lado dela o tempo todo, só fala dela, ela. Nossa, é um saco. Não é? Desculpa, mas é horrível. É horrível. E esse traço, uma pessoa que tem uma combatividade muito elevada, é um dos ingredientes para o narcisismo. Né? Olha que loucura, assim, você trazer essa questão da personalidade, eu acho importante, porque às vezes eu tendo a pensar que a personalidade, ela tem uma influência muito grande nesse processo das conexões, o ambiente também, né? O ambiente que a pessoa está, a forma com
como ela é criada, né, ali, os próprios pais, eu acho que tem uma influência nesse processo, e também a cultura daquele lugar. Você pega, vamos lá, levar para os países nórdicos, né, as pessoas são mais fechadas, né, elas são mais, aí eu estou falando de maneira geral, claro que há exceções, né? Mas as pessoas não têm. Vou dar um exemplo. Na Dinamarca, as pessoas não são tão sociáveis quanto no Brasil. Um exemplo concreto. Então, para você ir na casa de uma pessoa, você tem que avisar, é usual, é da cultura deles, que você avise que você está indo à casa deles. Você não chega sem avisar no horário. Você vai para um bar, a coisa é muito combinada, é tudo muito... Aqui não, né? Você tá aqui num bar, doutor Bruno, vamos pro outro, junta todo mundo, vamos pro outro. A gente faz coisas muito mais impulsivas nesse sentido social. Estou falando no sentido social. Eu estou falando por uma experiência, porque a minha irmã viveu lá alguns anos e a gente via essa questão dessa diferença cultural no âmbito social. E aí eu queria entender como é que como é que eu posso dizer? Como é que essas variáveis todas elas podem influenciar numa característica geral daquele ser humano, né? De ser uma pessoa mais aberta a conexões ou não. Então, personalidade, ambiente, cultura de um determinado lugar, como elas podem influenciar nesse processo? Quando a gente, só retomando essa questão da amabilidade, quando a gente estuda amabilidade, dentro da amabilidade a gente tem uma coisa que chama facetas, que a gente vai especificando. Uma das coisas dentro da amabilidade é o que a gente chama de confiança. É o tanto que eu confio em você, que você confia em mim. E dentro desse exemplo cultural que você falou, né, você teve essa experiência lá, eu não tive experiência igual você, mas assim, pelo que a gente estuda, né, o brasileiro, a nossa cultura, é uma cultura mais calorosa, mas não envolve muito a questão de confiança e não envolve muito a questão de conexões tão profundas. Seria um oba-oba. Lá, de um modo geral, é esse frio, aparentemente mais frio, mas as diferenças culturais, lá, me parece que as conexões elas são mais profundas. Uma pessoa está mais disposta a ajudar a outra, por exemplo, quando de fato... Aqui todo mundo vem atrás de você quando você está bem, quando você está no carnaval, quando você está rico, quando você está com dinheiro. Lá, de um modo geral, os aspectos da... Porque assim, quando que tem menos corrupção, né? A nível populacional, esses estudos de personalidade, eles são feitos a nível global. Talvez as pessoas sejam mais fechadas, aqui eu estou colocando uma aspas, tá, gente? Mas então seriam mais fechadas num primeiro momento. Momento. Seriam, entre aspas, mais sérias, sim, entre aspas, mas a conexão, de um modo geral, principalmente na faceta confiança, ela tende a ser mais profunda. E aí, de um ponto de vista de saúde mental, talvez lá seja até mais, entra no que a Flaviane falou aqui, né? Todo mundo lá na rede social e tal, mas está todo mundo... Se a gente parar para pensar... O brasileiro ele é muito caloroso até certo ponto também, né? Você não vê, assim, na hora que envolve uma questão mesmo de ajudar ali a fundo, não sei, né? Se ele ganha dessas outras... Difícil, dessas outras culturas aí. É difícil, porque eu acho que... difícil mensurar isso. Né? Difícil mensurar. A gente fala de uma forma muito generalizada. Mas é realmente complexo. A gente analisa... Porque aqui a gente tem que analisar a qualidade daquela interação. E eu não sei se ela é pior. Aliás, não é pior.